10 grandes temas de pré-história. Continuamos hoje com o tema do megalitismo, dólmenes, menhirs e cromlechs, mas agora fixando-nos na terra bretã, ou seja, na fachada atlântica europeia. Quando falamos em terra bretã, portanto, falamos tanto na Bretanha francesa, que aqui se encontra marcada, vejam ali os nomes que já referirei, mais de Gravinis, de Carnac, de Bernanés, quer na Grande-Bretanha e na Grande-Bretanha ocidental, mais atlântica, desde a Inglaterra, Avebury, Stonehenge, que estão ali marcados, até, sobretudo, e fixamos sobretudo nessa zona, a Irlanda, mas também no país de Gales, mas a Irlanda, e designadamente naquele canal que separa a Irlanda do país de Gales digamos, da grande ilha inglesa, em geral, utilizando aqui, juntando tudo, como, se, por exemplo, o célebre sítio de que referirei adiante, de Newgrange. Um, mas este mapa mostra a expansão do megalitismo nesta zona atlântica europeia. E como veem, ele vai ao longo de toda a fachada atlântica, os pontos a vermelho apresentam os principais monumentos e eles vão desde o sul de Espanha e o sul de Portugal, Alcalar está ali marcado, até passando pelas Bretanha francesa e a Grã-Bretanha que acabei de referir antes, até à Escandinávia. E em todos estes locais nós encontraríamos, evidentemente, sítios que importaria referir e que seria interessante referir. Reparem, depois nas manchas de expansão acinzentadas, no entanto, as áreas aqui atribuídas ao megalitismo são mais amplas, incluem o norte da África, incluem a França, todo um corredor que vai até ao Mediterrâneo e depois no Mediterrâneo a Sardenha, a Córcega, algumas daquelas, digamos, ilhas e ocorrências que já foram referidas na sessão anterior. Portanto, o fenómeno, digamos que também tem a sua pendor mediterrâneo, de resto ele já foi referido, mas e há tal como ele existe noutras regiões do mundo, aqui podemos dizer que pode haver relação histórica direta e, portanto, não apenas convergência antropológica entre o que se passa no Mediterrâneo e o que se passa no Atlântico, e designadamente na Finisterra Europeia, que era a Península Ibérica e a fachada atlântica portuguesa e galega, porque aí, evidentemente, e temos muitos indicadores nesse sentido, se cruzavam as duas tradições, a mediterrânica e a atlântica. Mas a tradição atlântica mais caracterizada na qual nós, no mundo megalítico, mais nos integramos, era marcadamente diferente da mediterrânica. Embora dentro do pendor mais geral de uma determinada fase digamos, da evolução humana, das sociedades humanas, se terem construído túmulos com grandes pedras e recintos de culto com grandes pedras. E isso é o suporte antropológico da tal convergência que falei na sessão anterior, uma vez que nós encontramos este tipo de soluções arquitetónicas ligadas aos rituais funerários ou aos cultos em todo o mundo, ou em grandes partes do mundo, não é? Porquê? Porque sociedades de pastores, umas mais, ou de agricultores, outras mais, ou das duas coisas, depois de satisfazerem numa primeira fase do Neolítico, numa primeira fase das economias de produção de alimentos, as suas necessidades básicas, depois começaram a constituir, portanto, excedentes alimentares. A primeira preocupação que os tiveram foi utilizá-los na construção de moradas mais monumentais, idealmente para a eternidade, duradouras para a eternidade para os seus mortos, e também nos seus recintos cultuais, umas coisas ligadas a outras, tudo muito ligado à fertilidade, à terra-mãe, como a terra como a origem, à renovação da vida, à garantia das novas colheitas, das sementeiras, das colheitas e, portanto, do alimento. Mas a primeira preocupação destas sociedades de agricultores e pastores já não muito primitivas, já evoluídas, desenvolvidas, vai ser para com os mortos, não para com os vivos, o que é muito curioso. Os sítios de habitat continuam, em muitos casos, a ser feitos com materiais perecíveis, nada monumentais. Só se existe digamos, um olhar para os vivos e uma aplicação dos recursos excedentes muito nos vivos, quando, mais novamente por evolução da sociedade, e estamos a falar já das idades dos metais, passa a haver maior conflito e tensão, não a guerra em plenitude ainda, mas entre grupos. E há necessidade, seja por questões de prestígio, seja por questões de efetiva defesa,
criar povoados fortificados, e aí sim se começa a aplicar nos povoados também a construção pétrea, mais duradoura e, portanto, o desviar dos excedentes de recursos, de capacidades comuns, tribais, da tribo em comum, tribos já alargadas, para esse tipo de construções que servem a vida e não tanto os mortos no além. Enfim, portanto, feita novamente esta recordatória sobre o fenómeno na sua perspectiva antropológica, situemos-nos então nesta região da Bretanha, a pequena Bretanha, em França e a Grande Bretanha, como estão ali aqueles dois, sobretudo nestes dois núcleos. Em primeiro lugar, vamos ver alguns exemplos do grupo bretão francês e depois do grupo, sobretudo, irlandês, eventualmente também um pouco do inglês. Mas reparem, em primeiro lugar, portanto, falando do grupo francês. Aqui estão alguns centros de túmulos de natureza megalítica ou pré-megalítica mais antiga, que remontam, portanto, ao quinto milénio antes de Cristo, nesta zona, quer no exterior e, portanto, não megalítico, uma série de zonas culturais que ali estão marcadas, quer nos túmulos propriamente da zona de Karnak, pré-megalítica, pré-megalíticos e megalíticos que encontramos desde o quinto milénio. Portanto, nada de datações tão antigas como as mediterrânicas, por exemplo. Visto em maior detalhe, aqui a partir de algum tipo de arquitetura funerária, diferentes soluções encontradas nesta zona da Bretanha e circundante. E o que representavam ali eram estes tipos de túmulos. Neste caso aqui é o sul da Escandinávia, mas a arquitetura funerária que aqui se procura representar, que ali se representava e que constitui uma família, digamos assim, uma área cultural que se vai desenvolver depois muito no megalitismo bretão francês, é este tipo de túmulo com barro, portanto uma mamoa muito, muito oblonga, toda delimitada por esteios verticais, portanto por estelas verticais, por estelas ou menires, se quiser chamar, pedras megalíticas verticais, e a meio, ou sensivelmente a um terço dele, entre um terço, meio a outro terço, a entrada para um monumento megalítico, um dolmen, mas um dolmen com este recinto que algo que do todo não existe, por exemplo, na Península Ibérica, em Portugal. Uma outra planta deste tipo de túmulo, neste caso no Morbihan, em Karnak, portanto, uma zona de que vamos falar mais detalhadamente nos slides seguintes. Um túmulo muito monumental, vejam, inclusive com uma igreja ali a servir de escala em cima, e aqui vem já uma outra arquitetura funerária que se desenvolve a partir daquele túmulo isolado, túmulo único dentro de um barro, de uma mamoa oblonga, como aquela além disso, a própria mamoa, que começa por ser mais simples, delimitada por menhirs, por esteios megalíticos em todo ao redor, passa a ser ela própria uma mamoa preenchida com mais monumental e preenchida com pedra de estrutura não já de terra, mas com muito aparelho de pedra miúda. E o Barrow passa a albergar não apenas um dolmen simples, mas um conjunto, como aqui se vê, de dolmens que chegam a ser uma dezena e mais de uma dezena, não é? Este local é particularmente sugestivo, aqui temos um outro. Estamos a falar sempre, neste caso, da Bretanha no sul, da zona do Morbihan. Mais fotografias retiradas. Vejam atrás já o mar, o golfo, digamos, o grande golfo do Morbihan. Mais elementos. Por vezes, este tipo de delimitação retangular oblonga é feita também num contexto de menhirs, de alinhamentos de menhirs, com menhir principal, marcador. Aqui em Karnak, portanto, vejam os menhirs os alinhamentos de Karnak, celebérrimos em todo o mundo. Há alinhamentos, neste conjunto de alinhamentos, o postal ilustrado para turista diz que são quase 3.000, 2.975 menhirs.
E aqui este mapa é particularmente interessante porque nos permite distinguir entre algumas coisas que vimos antes, designadamente Bernanês, que como veem está na zona norte da península da Bretanha, e depois a zona em que nos vamos agora concentrar mais, que é deste Golfo do Morbihan, onde se situam os sítios, três sítios absolutamente centrais para o estudo do megalitismo da fachada atlântica europeia, que são Karnak, que antes já foi referido brevemente, Locmaria e Gravinis. Locmaria Keres, que disse mal, e Gravinis. Aqui temos Karnak ainda, voltamos a ver os alinhamentos de Karnak, bastante impressivos, sem dúvida. E aqui uma outra imagem aérea desses alinhamentos que se estendem por muitos quilómetros. Reparem, há estudos sobre, digamos, a lógica dos alinhamentos. Eles são mais, têm este tipo de orientação que aqui é marcada e quase que se diria que se continuam uns aos outros, em grande medida. E, para além dos alinhamentos, temos na Bretanha também, e já vimos aliás antes, vamos continuar a ver, os monumentos megalíticos mais tradicionais, no sentido de que estamos habituados, os dólmenes. E aqui temos um dos mais famosos, que é a Table des Marchands, que é conhecida desde sempre, desde a Idade Média, com gravuras, desenhos antigos, muito antes da arqueologia. Aqui está um dos fotografias antigas da Table des Marchands. É muito impressionante esta enorme pedra de cobertura, mesa ou pedra de cobertura, como se manteve em posição, numa situação, quase diria, miraculosa. Muitas outras foram quebradas por raios, por ação humana, mas sobretudo por ação das intempéries. Esta manteve-se e, de facto, não admira que causasse desde sempre um sortilégio imenso saber como é que teria sido possível colocar ali aquela pedra, só gigantes, na verdade. Hoje em dia sabemos que havia toda uma moa que envolvia, e, portanto, rampas que permitiam, com o concurso, aliás, a arqueologia experimental que demonstrou isso, com o concurso de umas centenas, 200, 300, 200 ou até menos pessoas puxando cabos de fibra vegetal e por cima de rolos, troncos de madeira a servir de rolo, ao longo de uma mamoa de inclinação suave, uma mamoa extensa, poderia-se puxar esta pedra até colocá-la na posição por cima dos esteios anteriormente instalados dentro da mamoa. Aqui temos uma planta da Table des Marchands e uma fotografia de escavações mesmo, não é? Que permitiram melhor perceber a estrutura do túmulo na sua totalidade, para além daquilo que ficou conhecido. Ainda o trabalhos de restauro e de reposição. Hoje visita-se a Table des Marchands por dentro, que é uma coisa extraordinária, depois de todos os trabalhos notáveis de escavação e restauro que se fizeram. E vejam como acabou por ficar em termos de... há qualquer coisa de um pouco semelhante, embora o tipo de monumento seja totalmente diverso, no sul de Portugal, em Alcalar. Agora, a Table des Marchands é particularmente importante por a sua, como vamos ver a seguir, Gravinis também, pela decoração interior do túmulo megalítico, da pedra de cabeceira e da grande mesa de cobertura. Reparem na grande mesa um machado gigantesco, enorme, um machado seguramente símbolo do poder simultaneamente temporal e espiritual. Ainda hoje, e no fundo vejam aquela pedra de cabeceira barrocamente decorada, cheia de báculos, de representações de báculo. Ora, o báculo, segundo muitos autores, o báculo que encontramos também em Portugal, já lá amanhã mostrarei algum exemplar, os báculos representam, segundo a generalidade dos autores, ainda hoje, porque os conhecemos ainda hoje como símbolo do poder temporal dos bispos, que são senhores, são líderes espirituais, mas também eram no passado e hoje mantêm, digamos, só essa simbologia, senhores temporais, líderes, digamos, chefes temporais. Ora, o báculo ou o cajado do pastor representam, digamos, esse poder que vimos representado desde a mais remota pré-história.
pré-história, como aqui, neste caso magnífico da Table des Marchands. Ainda uma outra fotografia da pedra de cabeceira da Table des Marchands, acentuando precisamente digamos, a decoração profusa com báculos. A outra zona, esta do Golfo do Morbihan, que há pouco referia, é muito interessante também, até por nos dar conta de como as variações do nível do mar, digamos, distorcem bastante a imagem da geografia que temos hoje em relação àquela que era a pré-histórica. Vejam, está ali o sítio de Gravinis, que é um sítio absolutamente central no bengalitismo europeu, numa ilha. Bom, tudo isto não eram assim ilhas, eram terra de contínua entre uns pontos e outros, e hoje em dia parte, portanto, dos monumentos megalíticos da altura estão debaixo do mar, do Atlântico, devido à subida do nível do dito mar. Aliás, aqui representa-se isso. Está ali o Dolmen de Gravinis, num lado, numa ilha, e depois digamos, na ilha fronteira, em parte, porque em parte, até porque houve mergulho e conseguiu-se detectar isso debaixo d'água, está um cromlech. Aqui temos uma aproximação a Gravinis e o túmulo em desenho de Gravinis, uma outra representação. Reparem, o túmulo de Gravinis, em parte, é constituído, é um túmulo monumental, notável e com uma decoração riquíssima, que em parte é constituído, adoçado a uma colina natural, escavado nessa colina natural, e reforçada depois por uma frente toda de mamoa artificial que facilitou, evidentemente, a construção de todo o corredor. No limite, só a câmara é que está na colina natural, escavada na colina natural. E aqui temos a planta, é quase que, podemos chamar-lhe não propriamente um dome no sentido tradicional, mas uma área coberta, como, de acordo com as tipologias de monumentos megalíticos que já referimos ontem, mas com esta característica, é que todos os esteios do corredor e da câmara, todos estão profusamente esculpidos, decorados através de escultura, escultura, digamos, monodimensional, não escultura de relevo, de baixo relevo, de acordo com esta decoração que aqui se vê, e aqui se vê a fotografia. Portanto, é de facto um espetáculo a visita a este monumento, porque estamos como que numa catedral barroca, com um universo muito decorado, com a diferença de que é um universo das sombras, não é um universo... Bom, embora devamos também reparar que muitas das nossas catedrais, sobretudo as do período românico, mais antigas, eram universos sombrios, eram universos escuros. A luz só começa a entrar no espaço sagrado da catedral em épocas tardias, góticas e mais tardias ainda, não é? E portanto temos, mas aqui era um túmulo, basicamente, talvez um túmulo também onde se praticavam dentro do próprio túmulo parte do cerimonial religioso, de enterramento. Portanto, estamos a falar de espaços diferentes dos atuais igrejas, evidentemente, mas seja como for, com a mesma poder mágico da captação de sentido do religioso que temos nos nossos espaços atuais. Aqui vemos mais um pormenor próximo já do final do corredor, início da câmara de Gravinis, e reparem, aqui no primeiro esteio do lado direito, todo este conjunto de machados ou punhais. Parte destes túmulos, embora de origem neolítica, podem entrar já na idade dos metais, e portanto temos, mas sobretudo o que ressalta são as linhas concêntricas ou onduliformes, preenchendo completamente o espaço, não é? E esta é a pedra de cabeceira de Gravinis, verdadeiramente um labirinto de que temos dificuldade em compreender o significado. Há certamente ali um centro de composição e depois todo um conjunto de ondulações em seu redor, como se fossem cadeias, um choque de ondas de choque na água, mas qual verdadeiramente o significado, neste caso concreto, não o temos. Já vamos ver alguma da tipologia dos objetos identificáveis que se encontram
neste túmulo de Gravinis. Aqui temos precisamente uma das pedras esculpidas de Gravinis com o que parecem ser machados ou punhais. Em alguns casos parece que há báculos representados no meio de todo este desta decoração. Em baixo, neste esteio, vêm ondulados que normalmente são assimilados à água, à representação da água. Novamente a ideia dos punhais, ou em algum ponto aqui também na parte superior de um possível machado encavado. E depois há representações de coisas reais que podemos perfeitamente identificar, como o touro. O touro, mas com uma representação também de uma cornatura claramente simbólica. Aqui está uma lista dos objetos identificáveis em Gravinis. A máscara ídolo, o machado charrua, o báculo, o machado e a alabarda, os cornos de bovino, o boi, as serpentes ou água, não é? Aqueles ondulados que podem se interpretar como água também podem ser interpretados como serpentes. E o machado omnipresente. Desde o grande monumental machado da mesa, da pedra de cobertura da câmara, até depois às diferentes representações de machados no interior de todo aquele túmulo e de outros. Aqui já temos uma tipologia de conjunto. O escudo, também aqui temos uma tipologia de conjunto da representação do escudo, não só em Gravinis como noutros monumentos megalíticos da zona. E vamos para a fase final desta nossa sessão, falando do megalitismo da Irlanda, na Irlanda. Muita documentação existe na internet. Este mapa, por exemplo, é retirado de um site da internet que é precisamente sobre o megalitismo da Grã-Bretanha. Um dos sítios na zona mais ocidental da Irlanda, virada mais ao Atlântico ocidental, da Irlanda, é Polnabourne, que é um dolmen clássico, tradicional, com um pequeno corredor e uma grande câmara, que todos visitam e que tem as fotografias, para além desta que foi tirada por uma fotógrafa, eu próprio, na altura em que o visitei. Temos aquelas fotografias mais oeste também, temos as fotografias mais oeste ainda, que foi tirada na altura em que o visitámos e que chovia uma chuva miúda, muito típica daquelas paisagens irlandesas. Temos estas fotografias, tanto daqueles, já aqui estamos a ver outro, não é? Mas elas abundam na internet, mais ou menos mágicas, dos monumentos megalíticos irlandeses, uma vez que se acentua neles, como depois nos de Salisbury, em Inglaterra, com Stonehenge, esse caráter mágico ligado ao mágico. Outra zona muito importante. Antes estávamos a ver a fachada ocidental da Irlanda. Agora vamos ver esta zona oriental da Irlanda, virada, portanto, para a Grã-Bretanha. E designadamente os monumentos deste Vale do Boyne, que são, digamos, os mais conhecidos do megalitismo em todo o mundo, e neste caso irlandês. Entre eles, Newgrange. Ali vemos o rio, o Boyne, e Newgrange assinalado. Mas não é só Newgrange, é um conjunto de outros monumentos megalíticos, alguns em necrópole, associados uns aos outros, que se encontram neste Vale do Boyne. Mais uma vez uma fotografia um pouco mágica, e vemos Newgrange, a entrada em Newgrange. Estes monumentos megalíticos, como veem, aqui está uma excelente restauro, diria reconstrução, excelente, na perspectiva pelo menos atual, em que encontramos do turismo. Não afiançaria tanto, não conheço em detalhe o processo propriamente arqueológico que conduziu a este resultado final. E muitas vezes temos de ter cuidado com isso. Mas aparentemente, pelo menos para quem visita agora o monumento, muito agradável restauro do espaço. Nós podemos entrar e entramos dentro do monumento megalítico, por debaixo de toda esta mamoa que existia primitivamente, mas evidentemente, como é óbvio, que se verifica pela fotografia, foi reposta, foi restaurada, foi completada, de modo a proteger o monumento. E depois uma coroa de menhir exterior, um anel de menhir exterior. Reparem a fotografia, o desenho da mamoa, que vimos anteriormente artificialmente, do anel exterior de menhir, e depois no interior da planta do monumento. Um longo corredor que conduz a uma zona de camarária trilobada. Portanto, uma câmara axial frontal e duas laterais. Aqui em mais detalhe,
Todo o corredor é constituído por esteios megalíticos. A cobertura já é de falsa cúpula, como se percebe aqui, como se vê aqui, embora uma falsa cúpula ainda feita em grande medida com blocos megalíticos, com lajes megalíticas, e portanto dando conta de uma cronologia que não é tão antiga no megalitismo como a dos dólmenes bretões da Bretanha francesa que vimos antes. Em New Grange, um dos dados mais interessantes que se vê aqui na planta do lado direito desta imagem à entrada é esta magnífica estela ou esteio ou menhir, como se quiser chamar, que está colocado na entrada, também ricamente decorado. No interior, a decoração não é tão profusa, nem de longe nem de perto, como Gravinis, mas sobretudo chama a atenção, também existe, como se vê, do lado esquerdo, neste esteio, chama especialmente a atenção, é a diferença entre este aparelho megalítico de grandes estelas verticais que conformam o espaço funerário, e depois a cobertura de falsa cúpula megalítica, também ela, que vimos em cima. As câmaras funerárias ou de ritual funerário no fundo do corredor comprido. Aqui as vemos, uma delas, inclusivamente havendo aquilo que, em termos com aspas, podia dizer banheiras, ou, ou digamos, digamos, tinas rituais, pias rituais, como a pia batismal, também decoradas e que seguramente serviam para ritual ligado com os enterramentos, com o funerário, um pouco à maneira das pias batismais atuais. Vejam aquele esteio de fundo também bastante decorado. Novamente a fotografia da entrada. E, bom, com isto concluímos hoje um pouco mais brevemente do que noutras sessões. Porventura amanhã será uma sessão substancialmente mais longa. Este nosso percurso sobre o megalitismo atlântico na zona da Bretanha francesa e da Grã-Bretanha. Não cheguei aqui a referir Stonehenge e a mostrar Stonehenge, muito se poderia dizer sobre Stonehenge, a sua evolução, mas enfim, tal como em relação aos monumentos megalíticos bretões franceses, há muita literatura que se pode consultar. Esta coleção, por exemplo, os Dossiers de l'Archéologie em língua francesa, o que eu bem sei que para os mais jovens põe dificuldades, mas está muito também em inglês, é especialmente interessante porque apresenta sempre nos seus volumes mensais temas e já muitas vezes se referiu ao tema do megalitismo com ilustração, com textos de síntese que não são propriamente para especialistas aprofundados, mas vale sempre a pena consultar e ler e, portanto, tal como estas sessões aqui, elas são dirigidas a quem simplesmente se interessa por estes temas, não aos já especialistas encartados nos mesmos. Amanhã vamos falar do megalitismo, mas especificamente do megalitismo português.